Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá de mais uma aula. Hoje nós vamos estudar os conteúdos dos capítulos 3 e 4. Então aí na sua tela você já tem a imagem do capítulo 3, onde nós vamos estudar o uso de how many e de how much. Observem que essas duas palavras serão utilizadas somente em frases interrogativas. Tanto how many quanto how much, eles servem para eu perguntar a quantidade de objetos que há em um determinado local ou o valor de um objeto, ok? Então, vamos observar aqui nesse quadrinho quando utilizar cada palavra dessa. O how many, ele significa quantos ou quantas, usado para perguntar o número de contáveis no plural. Então, sempre que você tiver um substantivo contável no plural, você vai utilizar how many. Exemplo, então nós temos aí, how many friends do you have? Quantos amigos você tem? O segundo exemplo, how many days are there in a week? Quantos dias há na semana? Então, observem que nesses dois exemplos nós temos aqui, ó, um substantivo no plural, friends e days, e nós temos também um substantivo contável. Então, sempre que você tiver substantivo contável, você vai utilizar how many, ok? Diferente do uso de how much. O how much eu vou utilizar para perguntar a quantidade de incontáveis, quando o substantivo estiver no singular. Exemplo, how much money do you need? Quanto dinheiro você necessita? How much water do you drink every day? Quanta água você bebe todo dia? Então, a quantidade de água que ele quer saber que você bebe todos os dias. Então, nesses dois contextos, pessoal, observe que você utilizou o substantivo money, que está no singular e que é um substantivo incontável, e você também utilizou no segundo exemplo um substantivo incontável e que está no singular, que é o water, tá? Que é água. Então, nós vamos utilizar sempre que eu tiver um substantivo contável no plural, many. Sempre que eu tiver um substantivo incontável no singular, eu vou utilizar how much, ok? E aqui embaixo eu coloquei essa observação, mas eu já até citei, né? Que esse how much ele também serve para perguntar o valor, né? O preço de um determinado objeto. Então aqui eu coloquei esse exemplo. How much does the pen cost? Quanto custa a caneta? Então, o how much e o how many, eles vão ser utilizados nesses dois momentos. Primeiro, quando eu quero saber a quantidade de objetos que eu tenho, ou de objetos ou de pessoas que há em determinado local, ou quando eu quero saber o valor de um objeto. Ok, pessoal? Então, agora nós vamos para o capítulo 4. No capítulo 4, nós iremos revisar o uso de many, de much e de a lot of, que foi um conteúdo que a gente já estudou, né, mês passado, mas que tem tudo a ver com o uso de how many e de how much, ok? Nesse mesmo capítulo, a gente vai estudar o prefixo e o sufixo de algumas palavras, certo? Então, vamos começar com a revisão do uso de much, many e a lot of. Então, o much, ele é utilizado quando significa muito e muita, é seguido de um substantivo no singular, portanto, o substantivo vai ser classificado como substantivo incontável. Que nós temos dois exemplos. How much money do you have? Quanto dinheiro você tem? Observe que nesse primeiro exemplo, você utilizou o how much, mas aqui o que você vai observar é só o uso de much, que você utilizou antes do substantivo money, que é classificado como substantivo incontável, tá bom? Mas ele pode aparecer, tanto much quanto how much ou how many, eles podem aparecer em frases afirmativa, interrogativa e negativa. E aqui eu utilizei na interrogativa. Nós também temos esse exemplo, esse segundo exemplo, onde nós utilizamos o much na negativa. I don't have much time. Eu não tenho muito tempo, né? Como se eu não tivesse muito tempo livre para fazer uma determinada atividade. Então, nós utilizamos o much, porque em seguida nós temos time, que é tempo e que é classificado como substantivo incontável, ok?
No segundo quadrinho, a gente tem o uso de many, que significa muitos, muitas, é seguido por um substantivo no plural, portanto, é classificado como substantivo contável. Observe no primeiro exemplo que nós temos um substantivo no plural, que é people, que não está terminado em s, porque aqui a gente tem aquela regrinha que a gente diz que ela é plural irregular, né? Que foge da regra. Por que é classificada como um plural irregular? Porque não recebe s. Então, não esqueçam dessa regra, porque vocês vão encontrar algumas palavras que estão no plural, mas que não terminam em s. Por exemplo, people, né? Children, woman, man. Então, essas palavras fazem plural irregular porque tem a sua formação própria, mas estão no plural. Então, vale ressaltar aqui, caso você não esteja lembrando dessas palavras, é importante você refrescar a memória e rever em outro momento essas palavras, tá certo? Nesse segundo exemplo, a gente tem I can see many cars on the street. Eu não posso ver muitos carros na estrada, né? Na rua. Então, gente, o que você vai levar em consideração aqui nessas duas frases? Você utilizou many porque você tem people no plural. Você utilizou many aqui, deixa eu só apagar para você ver melhor. Você utilizou many aqui porque você tem car, que está no plural. Então, must, sempre quando o substantivo estiver no singular, porque se ele estiver no singular, ele é um substantivo incontável. Many, sempre que o substantivo estiver no plural, portanto, ele vai ser um substantivo contável, tá bom? E o a lot of, que está aqui mais embaixo, ele serve para substituir o must e o many, só que ele só vai poder ser utilizado nas frases afirmativas, certo? E aqui tem um exemplo. This beer has a lot of chocolate. Esta torta tem chocolate demais. O a lot of, ele traz essa ideia de exagero, né? E no segundo exemplo, nós temos He has a lot of comic books. Ele tem bastante livros cômicos. Mas nesse momento, onde a gente está utilizando o how many e o how much, o mais importante é você observar o uso de many e de much, tá bom? Que estão interligados com o uso de how many e de how much. Tanto how many quanto how much vão ser utilizados em frases interrogativas. E qual é a relação de how many com how much em relação ao uso de many e much? É essa relação de contável e incontável, de singular e de plural. Assim como how much é utilizado para substantivos no singular e incontável, o much também é utilizado do mesmo modo. Do mesmo modo, você vai utilizar, vai associar o uso de how many. Se você usa how many seguido de um substantivo contável e no plural, do mesmo jeito você usa o how many. Por isso que ele fez essa ligação, ele resolveu fazer essa revisão no capítulo 4 para que você não esqueça que essas duas palavras, o many e o much, tem muito a ver com o uso de how many e de how much, tá certo? Então, vamos para o próximo passo, que é o uso do prefixo. Em relação, gente, a esse conteúdo aqui, prefixo e sufixo, é muito importante você entender que esse conteúdo ele requer um estudo mais profundo e requer que você utilize, que você faça esse estudo através do vocabulário, tá? Não é uma simples aula, uma simples atividade que vai fazer você compreender, até porque quando trata-se de prefixo e de sufixo, a gente vai poder fazer esse acréscimo dessas letrinhas para modificar o sentido da palavra em diversas palavras. Então, cabe aqui você fazer um vocabulário, você pesquisar mais profundamente, tá bom? Então, vamos lá. Observe os pares de opostos formados com acréscimo de prefixo. Exemplo, nós temos aqui 3 exemplos. Maria is happy now, but her brother felt unhappy. Maria está feliz agora, mas o irmão dela está infeliz, não está feliz. Então, o oposto, o contrário, eu só acrescentei essa terminaçãozinha aqui, ó, e mudou totalmente a palavra. Então, eu tenho aqui feliz, aqui eu tenho infeliz.
só por conta do acréscimo da letra UN, tá bom? No segundo exemplo, nós temos John is an honest man who work with some, deixa eu só apagar aqui para você ver melhor, dishonest people. Então, John, ele é um homem honesto que trabalha com pessoas desonestas. Então, aqui a gente fez o quê? Nós tínhamos o substantivo, o adjetivo, perdão, honesto, e aqui nós passamos a ter outro adjetivo, né? Nós modificamos ao acrescentar essas 3 letrinhas aqui, ok? No terceiro exemplo, nós temos My mom is very patient, but my dad is very impatient. Então, aqui, ó, nós tínhamos minha mãe é muito paciente, mas o meu pai é muito impaciente. Então, eu acrescentei o I e o M e eu modifiquei a palavra. Eu tenho outro adjetivo. Então, o prefixo e o sufixo, eles funcionam assim. Eu vou ter uma palavra e quando eu acrescento outra terminação a essa palavra, eu vou ter outro significado, outra palavra, ok? Agora, vamos aos sufixos. Então, pessoal, só voltando aqui um pouquinho, aí o que vale você observar? Que o prefixo você vai acrescentar antes da palavra, certo? E o sufixo você vai acrescentar no final da palavra, ok? Aqui no sufixo, observe como o acréscimo de alguns sufixos transforma verbo em substantivo. Aí aqui já é mais complexo, aqui já muda muito mais do que o próprio prefixo que a gente acabou de ver. Então, vamos observar aqui. Nesse primeiro exemplo, nós temos His boss say Mike is a good worker. Ó, o chefe dele disse, Mike é um bom trabalhador. Observem que aqui nessa frase nós temos a palavra, ó, o work, que é trabalhar. Quando eu acrescentei a terminação R, nós temos outra palavra, nós temos um substantivo. Cuidado! Caso você vá analisar essa frase aqui e você ache, né, passe a analisar essa palavra aqui, work, de trabalhador, como um adjetivo, uma qualidade dessa pessoa, então observe que antes dela você tem o adjetivo good. Então aqui, adjetivo é good, que é bom, e o trabalhador, ele é um substantivo. Tá bom? Porque em inglês, essa parte dessa classificação da palavra, onde você vai fazer a parte sintática, né? Desmembrar parte por parte, de analisar quem é verbo, quem é substantivo, quem é adjetivo, ela vai mudar bastante em relação à língua portuguesa, tá bom? Então, analisem com cuidado. Próximo exemplo. Transforma substantivo em adjetivo. Vamos observar. Então, nós tínhamos aqui, ó, nessa frase, um substantivo. Que substantivo era esse? Perigo, né? E quando eu acrescentei essa terminação, eu passei a ter um adjetivo, perigoso. Ó, I think snowboard is a dangerous sport. Eu acho snowboard um esporte perigoso. Então, antes da terminação aqui, ó, do que você acrescentou no final da palavra, você tinha um substantivo, perigo. E aí, depois você passou a ter um adjetivo, perigoso. Então, vai mudar, à medida que você for colocando esse acréscimo, aumentando, acrescentando uma letra ou 2 letras no final dessa palavra, ou no início, no caso do prefixo, ela vai mudar o sentido totalmente, tá bom? Além de mudar o sentido, vai mudar também, às vezes ela vai ser um verbo e ela vai passar a ser um adjetivo, por exemplo. Outro exemplo, adjetivos, transforma adjetivos em substantivos. Everybody wants to have happiness in life. Todo garoto quer ter uma vida feliz ou quer ter felicidade na vida. Observe que a gente tinha, ó, happy, que é feliz. Quando eu acrescentei essa terminação, eu passei a ter o substantivo, felicidade.
Ok, pessoal? Então, assim, gente, nós finalizamos a nossa aula de hoje. Encontro você mais tarde na plataforma Plural para a gente continuar com o nosso conteúdo, ok? Então, fiquem bem, um abraço